Meus queridos, eu vou ler um texto hoje à noite aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 21. Mateus 21, versículos 12 e 13. Mateus 21, 12 diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis ou covil de salteadores. Pai querido, mais uma vez eu venho pedir ajuda do Senhor nessa noite, pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Oro entregando, meu Deus, este culto, que tem sido uma bênção, para que o Senhor continue abençoando agora a palavra no nosso coração. Queremos sair daqui hoje à noite, ó Pai querido, para te servir melhor. Abençoa desde o menor até a pessoa com mais idade, que a palavra do Senhor chegue com clareza à mente e coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus queridos irmãos, hoje à noite eu quero falar do cuidado que eu e você devemos ter com o templo de Deus. Quero começar falando hoje à noite do templo como a casa de adoração. Mas vou nessa noite falar também do templo, que é esta casa que está sentada aí no banco. Certo? Daqui a pouco eu vou ler um texto, quando chegar o momento de falar sobre isso, ler um texto quando Paulo disse: você não sabe que você é santuário de Deus? E que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você? Que você, em outras palavras, você é casa de Deus, morada de Deus. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho do que Deus espera que o seu povo entenda a respeito deste lugar que um dia foi construído, foi consagrado, separado para lugar de adoração. Quero, em primeiro lugar, que saibamos que Deus mesmo disse que Ele não habita em templos feitos por mãos, mas Ele manifesta a sua glória no templo feito por mãos, num lugar onde é consagrado. Quando foi construído o primeiro templo lá em Jerusalém, Deus fez questão de dizer para Salomão que ele não habitava em templos feitos por mãos. Apesar daquela suntuosidade toda, daquela preciosidade, riqueza daquele santuário que Deus mesmo colocou no coração de Davi para que fosse erguido um lugar onde o povo pudesse chegar para adorar a Deus. Antes do templo já havia o tabernáculo móvel, porque durante 40 anos o povo de Israel celebrou a adoração a Deus de uma maneira muito nômade. Um tempo estava num lugar, outro noutro, mas Deus deu então detalhes que deveria fazer um tabernáculo, uma tenda móvel, aonde mudava-se de lugar para lugar, era armada a tenda ou aquele tabernáculo, e lá era feita a adoração a Deus. O templo, quando Deus deu a Davi toda a planta, todo o projeto de como deveria ser construído o templo, Deus deu todos os detalhes, como seria também
eleito, escolhido pelo próprio Deus, mas através, é lógico, da instrumentalidade, irmãos, dos líderes, dos sacerdotes, sumo sacerdote, da liderança espiritual de Israel, seriam escolhidos aqueles que seriam ministros na casa de Deus. Desde os sumos sacerdotes, os sacerdotes e também os levitas, aqueles que foram separados por Deus, escolhidos por Deus para ministrarem o louvor na casa do Senhor. Então, toda aquela organização do culto a Deus teve a aprovação de Deus, foi uma escolha de Deus, Deus instruindo tudo, cada detalhe da preciosidade daquele primeiro templo que foi construído em Jerusalém, irmãos, foi de fato arquitetado pela mão do poderoso. Deus deu toda a instrução de como seria feito, de que material seria construído, enfim, cada um daqueles detalhes e de toda a adoração. E Deus então diz para Salomão no dia da consagração, e Deus disse, olha, eu escolhi essa casa, para que nela eu manifeste a minha glória. Deus apareceu a Salomão durante a madrugada, quando ele dormia, Deus apareceu e disse, eu escolhi manifestar aqui a minha glória, manifestar aqui a minha presença, aqui eu quero de fato ser adorado, e toda adoração, toda oração que se fizer neste lugar, eu ouvirei dos céus. Em algumas ocasiões, era tamanha a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, que muitas vezes a congregação toda prostrava-se com o rosto em terra, adorando a Deus. Tal era a glória dele manifesta ali no templo. O texto que eu li hoje à noite, queridos, imaginem vocês que toda aquela, eu diria, organização, toda a reverência, todo o respeito, em várias ocasiões, temos na Bíblia textos como o que o pastor leu hoje no início do culto, que Deus disse que Ele está no templo. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. Meus queridos, no tempo de Jesus, quando ele, numa daquelas ocasiões, não foram muitas as ocasiões, Jesus não foi muito de ir ao templo. Jesus, nos 3 anos e meio de ministério, ele frequentou muito as sinagogas. Tinha muitas sinagogas em Israel. Desde que eles voltaram do cativeiro, mesmo reconstruindo o templo, eles aprenderam também construir lugares menores. Então, tinha muitas sinagogas. Como aqui em Londrina tem sinagoga, né? Tem uma sinagoga aqui? Acho que tem, não tem? Tem sim. E eles construíram. Então havia, além do templo, mais os lugares. Jesus entrou muito em sinagogas. Jesus fez muitos cultos ao ar livre. Em algumas ocasiões havia, quem sabe, perto de 10.000 pessoas em algumas dessas ocasiões que Jesus falou ao ar livre. Mas nesse texto que lemos hoje, Jesus vai ao templo. E ele, chegando ao templo, ele usa da autoridade como senhor do templo.
Chegando ao templo, ele encontra ali, eu diria assim, algo que podia ser tudo menos o templo. Porque Jesus encontra um verdadeiro desarranjo, distúrbio dos princípios reais da origem do culto da adoração. Ele encontra ali um verdadeiro comércio. Ele encontra ali pessoas vendendo de tudo. Era uma verdadeira quermécia dentro do templo. Hã? Um camelódromo dentro do templo. Acho que ficou bem assim, um camelódromo. Vendiam de tudo. E imagine o perfume que tinha, irmãos, porque ali era a barraca dos carneiros. Próximo daquela tinha as gaiolas de pombos. Depois tinha também a barraca dos bezerros. E havia certamente aquelas pessoas dizendo: o meu bezerro é mais bonito, esse carneiro aqui é o melhor, foi criado, preparado para ser um carneiro oferecido. Está entendendo? Pombos. E no meio de tudo aquilo tinha as bancas de câmbio. Não é? Cada um dizendo: a cotação minha está um pouquinho menor do que a do outro. As pessoas precisavam, chegando lá, tinham que pagar um imposto. Tinha uma certa porcentagem que na época era paga no templo. E as pessoas então vinham de fora, das outras vizinhanças. E chegando lá, precisava em Israel de ter o dinheiro para pagar lá aquela cota. Aí os cambistas estavam lá ganhando dinheiro também, vendendo, trocando moeda que tinha a pessoa pela moeda do templo. Irmãos, eu imagino o burburinho, o barulho, parecendo de fato o camelódromo. Eu fico imaginando também o cheiro. Já imaginou, Luiz, você chegando num lugar desse, o cheiro de cocô de pombo, misturado com carneiro, misturado com cocô de vaca, de bezerro e de tudo aquilo. Irmãos, parece brincadeira, mas era o templo. Porque o templo, ele tinha, na parte de trás daquele véu, o chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ele tinha uma parte fora daquela ali, aonde ficava a mesa dos pães asmos, aonde ficava ali o lugar aonde os sacerdotes lavavam as mãos, aonde tinha o altar de sacrifício, enfim, tinha tudo aqui na parte, e aonde os judeus ficavam. Os judeus podiam entrar ali, os gentios ficavam na parte de trás, que era onde era o camelódromo. O camelódromo era a parte onde os gentios, porque não podia entrar lá, só judeu. Então os gentios que iam também para adorar a Deus, podiam ficar naquela parte. E Jesus chega no templo. E a Bíblia diz, irmãos, que há poucas ocasiões na Bíblia que diz que Jesus ficou irado. Mas esta foi uma das ocasiões que ele irou-se. João disse que ele, tinha muita gente ali que certamente usava coisa para bater nos animais, né? Um chicote, e ele empresta esse chicote aí. A pessoa diz que acha que ele vai dar uma batidinha no animal. Jesus, eu vou bater em vocês. Irmãos, Jesus arrumou lá um chicote lá, e ele fez ele diz que ele
expulsou os cambistas, expulsou os vendedores. Ele não apenas fez isso, acho que ele abriu a gaiola para os passarinhos voar, abriu as barracas, onde os bois estavam presos, carneiro, e disse, e ele ainda derrubou a banca dos vendedores de dinheiro, dos cambistas, e até algumas autoridades religiosas dizem, com que autoridade você faz isso? Ele diz, com autoridade, eu sou o dono dessa casa. Ele disse, é a minha casa. Ele não disse a casa de vocês, ele disse, a minha casa é chamada casa de oração e adoração para todos os povos. E vocês a têm transformado em covil de salteadores, covil de ladrões. Meus queridos irmãos, hoje à noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre qual é o propósito da nossa vinda à casa de Deus. Qual é o propósito da existência de um santuário? Porque Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente é o mesmo, não há mudança nele. Qual é o propósito? Hoje não existe o templo mais em Jerusalém, porque no ano 70 da nossa época, aquele templo foi totalmente destruído e nunca mais edificado. Mas nós sabemos, irmãos, que a adoração, os lugares de adoração, seja como no caso das sinagogas, como o templo, não havia muita diferença. Mas qual o valor que existe? Este lugar onde nós saímos de casa, num domingo à noite, e nós deixamos nosso conforto da família e saímos e vamos a um lugar onde nós vamos juntar mais pessoas, vamos tornar-nos então congregação, uma reunião onde homens e mulheres, crianças, famílias se unem com o propósito de adorar a Deus. Qual é o significado de tudo isso? Para mim, irmãos, Deus continua nesta noite dizendo que é bom e agradável quando nós fazemos isto, quando nós nos reunimos, pois o salmista diz, quão bom e agradável é que os irmãos venham e se unam e adorem, porque Deus diz, ali eu ordeno a minha bênção. Deus abençoa-nos em qualquer lugar que nós estamos. Deus nos abençoa na casa, no lar, na rua, no carro. Deus nos abençoa no nosso ambiente de trabalho, irmão, mas qual o valor que tem? Estarmos juntos, reunirmos-nos juntos. O que te trouxe aqui hoje à noite? Qual o motivo que tocou o seu coração para que você hoje à noite chegasse a esse lugar? Meus queridos, há um perigo muito grande de profanarmos o templo, o lugar de adoração, quando as nossas atitudes são contrárias aos motivos reais da nossa congregação. Nós estamos, vejam bem, o povo estava onde? No templo. Mas eles estavam profanando o templo.
Por isso, nessa noite, meus queridos irmãos, nós temos que ter no nosso coração os motivos certos. Ali, o povo que Jesus expulsou, o seu interesse era puramente voltado para si mesmo. O seu interesse era quanto que eu vou ganhar hoje. Quanto que eu vou ter de lucro hoje, saindo da minha casa, indo lá no templo e montando a minha barraca. Sabe, queridos, que, infelizmente, se Jesus começasse a entrar em alguns templos hoje, ele teria que fazer a zarroga de novo. Não apenas aqui, eu conheço igrejas aqui fora do Brasil, já fui em muitos templos hoje, irmãos. Alguns parecem mais shopping center do que templo. Vende-se de tudo. Tem alguns templos nos Estados Unidos, eu já preguei em algumas igrejas nos Estados Unidos, eu conheço muitas igrejas lá, irmãos, que a parte de fora, aonde tem carrinho de pipoca, tem pipoca, tem bombom, tem máquina de refrigerante, e as pessoas já passam ali, compram seu refri, compram seu sanduba, e entra para o templo, e senta, e vai, nem canta, porque comendo, mastigando. Uma vez eu fui num culto lá, irmãos, que na entrada me deram um pacote de pipoca. Como é que eu vou cantar comendo pipoca? Cantar comendo pipoca. Não é? Tem-se de tudo. Hoje, conforme o pregador, eu já ouvi alguns pregadores, irmãos, que ele gasta mais ou menos 25% do tempo no púlpito vendendo livro. Leva uma calhamaça assim de livro e diz, esse é bom. Compra porque ele vai te ajudar. Aí depois ele pega o outro, esse aqui é melhor ainda. Aí ele vai desferindo, conta a história de cada um dos livros que ele escreveu e vai anunciando cada um dos livros que ele tem ali para venda, ou então uma pilha assim de DVDs, de CDs, e o tempo está passando. E aí, se sobrar algum tempo, ele prega. Se não, ele já fez a venda dele, já vendeu, todo mundo comprou, está entendendo? Porque nós, irmãos, estamos voltando ao princípio desse texto sagrado, aonde as pessoas estão perdendo a fome e a sede de ouvir a palavra de Deus, porque não tem palavra. Tem de tudo menos a palavra, tem de tudo menos o alimento espiritual. Então as pessoas às vezes chegam esperando novidades, o que é que vai ter hoje? Fora alguns que diz, depois do culto eu vou ver quanto eu vou conseguir vender. Às vezes as pessoas dizem, não, pode deixar que eu compro lá na igreja. Lá eu compro. Perigo de profanarmos o templo. Perigo, irmãos, de profanarmos o templo de Deus quando nós fazemos dele, de fato, de tudo menos lugar de adoração. Versículo 13 diz, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de adoração. O perigo de fazermos de tudo menos casa de adoração. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque Deus está trabalhando aqui na igreja. Quantas vezes, irmãos, há pessoas que saem de casa desejando ouvir uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Mas não há reverência no templo. Quantas vezes nós atrapalhamos aqueles que querem
adorar a Deus e ouvir uma palavra de Deus. Porque vivemos uma época de muita incomodação. Vivemos uma época, como eu falei aqui alguns domingos, onde as pessoas não conseguem se desligar do celular nem dentro da igreja. O celular é o amigo mais fiel, mais chegado. E as pessoas não conseguem se desvencilhar dele nem na hora. E, irmãos, não busca a Deus. Não tem jeito de entrar na presença de Deus. E muitas vezes, aquela pessoa que está do lado de uma pessoa que está dedilhando, o inimigo está perturbando e ele se sente incomodado. E às vezes impede que Deus fale. Quando não há conversa, não é? Conversa. Quando não há muito conversar um com o outro, e quando não há muito levantar. É interessante, as pessoas podem sentar diante da TV para ver um filme de 2h30. Tem filme de 2h30? Não tem não, né? Tem? 2h30 sentado ali, grudado, não tira o olho da telinha, não é verdade? Quando eu falo filme que vem aí no Netflix, esses filmes que não tem corte no meio, não tem propaganda, né? Fica ali antenado, 2h30, não desgruda o olho. Mas na igreja, é ruim, hein? Não consegue ficar sentado, irmãos, 30 minutos. Levanta. Eu, às vezes, olho, fulano estava ali, de repente já está no outro lado. Nossa, como é que muda? Está lá daquele lado, de repente está lá mais, já está lá fora. Tem uns que gostam de me ouvir naquele banquinho que tem lá perto do relógio de luz. Espero que não tenha lá, mas deve ter lá uns 2, 3. Outros preferem, quero ouvir o pastor hoje lá de fora, lá no portão, batendo papo, está entendendo? Irmãos, e quer que Deus fale. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele. Agora, quando tem gente que fala, irmã, mas na hora de falar com Deus, que é orar e cantar, nem mexe com a boca. Eu vou pedir a você um dia domingo para você filmar a hora que o povo estiver cantando, viu, irmão? Vai filmando. Na hora que tiver o louvorzão, você vai filmando. Porque, irmãos, tem gente que, pastor, mas eu não sei cantar. Abre a boca que o Senhor põe um cântico na sua boca. Está entendendo? Abre a boca, canta. Está entendendo, irmãos? Como que eu vou aprender se eu não canto? Eu já fiz alguns desafios e funciona, irmãos. Tem pessoa que eu chamei, vamos, por que no meio coral? Eu não sei cantar não, pastor. Eu falei, não sabe, aprende. Vem para o coral e de repente dá uma voz bonita, irmãos. Porque se eu nunca abro a boca, Deus disse, eu não vou encher nunca. Abre a tua boca que eu a encherei. Não é verdade? Domingo que vem eu desafio o pessoal da música. De repente, para tudo aqui e agora é capela. Quer ver se a igreja canta ou não canta? Capela, não tem mais. Acaba todos os instrumentos aqui, microfone acaba. Igreja, vamos cantar. Porque, irmãos, a casa de Deus é casa de adoração. Oração. É um lugar onde nós chegamos para adorar, para clamar, para falar. É lógico que também há um momento como esse que nós estamos ouvindo, sendo instruídos, ensinados, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, nessa noite, quer ser abençoado, seja mais reverente. A reverência, esse santo temor, esse sentimento que você está, ainda que seja um lugar cercado de amigos,
é um lugar, irmãos, aonde eu e você, nós temos que entender que é um lugar de reverência. Eu fui criado na Igreja Católica, e no meu tempo, acho que não muda muito, porque a Igreja Católica ela é muito seguidora das tradições, não é verdade? Mas no meu tempo, irmãos, meus pais nos levavam, era família grande, para a igreja, e era 1 hora, e não tinha negócio de sair e sentar, ficar sentado o tempo todo lá. Ai de um dos meninos levantar. E um silêncio absoluto. Silêncio. Se você quer ver lugar de silêncio, quando eu viajo para fora aí, eu sempre gosto de ir nas catedrais. Gosto de entrar na catedral. E às vezes até de sentar lá para ficar um pouquinho em silêncio, viu, irmão? Não estou dizendo que você vai lá para rezar, não, mas estou dizendo, vai lá. Mas você entra e senta para você ver o silêncio. Seja na hora de programação da igreja ou não, você pode olhar, tem o povo parece que aprende que aquele lugar e às vezes está cheio de gente, mas tem silêncio. A igreja é um lugar de reverência. É um lugar, irmãos, aonde nós podemos colocar nossos joelhos, onde nós podemos abrir o nosso coração e contar para Deus aonde está doendo. Contar para Deus aonde eu preciso de um milagre. Se é lá dentro da minha casa, chorar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, visita meu filho, minha esposa, meu marido, visita a minha casa, Senhor, toca lá. Então, a igreja é um lugar onde a gente vem e tem liberdade, se quiser ajoelhar no altar, se quiser ajoelhar no seu banco, mas é um lugar, irmãos, olha, quero desafiar você a todos os dias, se possível, chegue antes do culto começar. Acha um lugarzinho, ajoelha. Quero desafiar os nossos jovens e adolescentes, querido, eu fui educado desde pequeno a fazer isso, na Igreja Católica é assim. Mas desafiar você a chegar na igreja. Nós hoje estamos num hábito de sempre chegarmos depois que o culto já começou 10, 15 minutos, 30 minutos. Nem sabemos o que aconteceu, não ouvimos e não participamos da leitura inicial do culto, não participamos da primeira adoração na igreja. Chegamos num ambiente que é um pouco estranho para mim. Somos muito pontuais com os nossos negócios. Somos extremamente pontuais para chegar no trabalho e não picar o cartão, bater o cartão fora do horário para não levar prejuízo. Somos pontuais se vamos ao médico, a consulta é às 10, às 9h45 já estamos lá, está entendendo? Somos pontuais para todos os negócios que nós fazemos do nosso interesse, irmãos, mas na igreja, o povo evangélico é, infelizmente, relaxado. Porque não é tão importante assim. Oferecemos para Deus parte do nosso tempo. Oferecemos para Deus, Deus entende, eu tenho, está entendendo? Se é para pegar um ônibus, um avião, 1 hora antes, do ônibus tem que chegar, do avião 1 hora antes, arrumar criança, dar banho no bebê, arrumar as malas, isso tudo já se faz com antecedência, porque sabe que o avião não espera, e nem o ônibus espera para sair da rodoviária, as pessoas chegam ou não chegam com antecedência. Ah, mas pastor, é a criança. Irmão, e para viajar, a criança fica pronta, não fica? Quero dizer para vocês, irmãos, se nós entendermos o que significa a
casa de Deus, o zelo que nós deveremos ter para com ela, esse zelo começa na minha casa, esse zelo começa, é muito importante. O culto começa às 7 horas da noite, então às 7 horas eu estarei lá, se possível eu estarei uns momentos antes. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não vou antes, porque chego lá, é um converseiro danado, a gente está entendendo, mas... Queridos, a igreja, apesar de que nós não somos uma igreja que temos um hall grande, a igreja é um lugar também de comunhão, onde nós conhecemos pessoas, onde nós abraçamos pessoas, onde o Espírito Santo às vezes me usa, e usa você para, num abraço, num aperto de mão, numa palavra que é bendita, abençoadora, vai tocar no coração. A igreja não é lugar de fofoca. Porque lugar de fofoca é o inferno. Ele é que é o pai da mentira, é o que semeia confusão. Mas nós, pastor, eu não gosto de ir para a igreja, não, porque é muita fofoca. É ruim, né? Quando nós levamos essa ideia de igreja, é lugar de fofoca. Lamentável, mas às vezes isso é verdade. Que Deus nos ajude a sermos diferentes. Nos ajude a sermos bem diferentes, irmãos. A igreja é um lugar de testemunharmos. De você chegar e ter um testemunho para contar para a pessoa que você tem a oportunidade de compartilhar. A igreja, o santuário, é um lugar de eu compartilhar bênçãos, amém? Onde eu compartilho aquilo que Deus está fazendo em mim, por mim, daquilo que Deus está fazendo na minha família. É um lugar onde nós compartilhamos experiências, é um lugar onde nós abençoamos pessoas, porque a igreja é um corpo de pessoas chamadas espiritualmente o corpo vivo de Cristo. Por isso, você, se é membro desse corpo, você é muito importante para o reino de Deus. Temos que ter cuidado, irmãos, para não profanarmos o templo de Deus, quando ele não está sendo um lugar atrativo para aqueles que chegam pela primeira vez. Imagine você, vamos imaginar lá, vamos voltar no texto que lemos, vamos imaginar, irmãos. Foi lá um indivíduo, né, um gentil lá, pela primeira vez lá no templo, vai lá para adorar a Deus. Ele chega e ele quase não consegue entrar por causa daquele tropele todo de confusão e o cheiro horrível. E essa pessoa, o barulho de cambista batendo as moedas, aqui é mais barato que aí, e o indivíduo quer fechar os olhos, ele não consegue. Irmãos, muitas pessoas ouvem falar da igreja e dizem, eu vou lá hoje. O Espírito de Deus às vezes desperta a pessoa, eu vou lá naquela igreja. Eu passo tantas vezes ali na esquina, eu vejo aquela igreja bonita, um dia eu vou lá. Eu mesmo falo da igreja direto, onde eu encontro pessoas. Ontem mesmo eu estava na fila do supermercado ali, comprando pães e coisa para fazer um cachorro quente aqui, para quem não veio, perdeu. Para fazer um cachorro quente ontem, para o pessoal aqui, eu e Nilza fomos para a cozinha fazermos o cachorro quente. Imagina a mineirinha fazendo cachorro quente, irmão. Coisa chique. Ensinamos uma nova receita de cachorro quente. Se quiser, depois pode pegar a receita com ela. Não é verdade? Teve um menino, não vou falar o nome dele não, começa com J. Ele estava tão gostoso que ele disse, só comi 6. Está entendendo? Mas aí eu estou no caixa, e o rapazinho que está no caixa, ele disse, hoje a coisa vai ser boa. Eu disse, você pode ir lá. Ele disse, para onde vai ter tudo isso? Eu falei, é ali em cima, na esquina. Sabe onde é? Sei. Ah, mas eu só saio às 9h30. Então, tá bom. Mas um dia você pode ir lá. Então, a oportunidade você tem de estar sempre falando de onde você congrega, de onde você adora a Deus, está entendendo? Levar as pessoas realmente a ter interesse em vir. Mas eu quero dizer para você, e quando as pessoas vêm?
como elas são recepcionadas? Qual é a impressão que aquelas pessoas que vêm à igreja pela primeira vez sentem? Porque diz que a primeira vez, o impacto que dá aí é que leva as pessoas a ter vontade de voltar depois. Desde a recepção, do aperto de mão de quem está lá na recepção, da atenção que dá, procurando vaga para o carro, enfim, ajudando ali, orientando, se tem crianças, procurando um lugar melhor para a pessoa sentar com criança. Enfim, queridos, essa primeira impressão, a recepção. E às vezes nós profanamos o templo de Deus, irmãos, quando nós, de fato, não tornamos o lugar aonde nós fazemos parte como um lugar atrativo. Eu confesso para vocês que se há um dinheiro que a igreja gasta e que eu sempre tenho a minha aprovação e faço minha proposição na diretoria da igreja, é o conforto que a gente tem que ter. Muitas pessoas dizem, pastor, lá a igreja é chique, tem bancos aveludados, bancos cobertos e tudo. Irmãos, para Deus tem que ser sempre melhor. É lamentável quando você vai numa igreja, é um banquinho de madeira daquele, bem, que não tem quase anatomia nenhuma. Tem uns bancos assim que não tem anatomia nenhuma. Se tem problema de coluna, que você vai ali daqui 10 anos, você volta, o banquinho está lá do mesmo jeito. É duro. Então, a casa do Senhor, você tem que fazer tudo para preservar. Por isso, esse patrimônio é seu, é nosso, cuide. Se tem uma criança riscando, às vezes nem a criança, são os marmanjos que riscam. Risca dos bancos. Se tem uma pontinha soltando, ele puxa para terminar de soltar. Não é verdade? Que Deus nos ajude, irmãos, a tornar a casa mais atraente. Amém? Tornar o lugar mais atraente. Agora eu quero nessa noite levar você para a segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo número 16. Segunda aos Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Nós somos santuário do Deus vivente. Qual santuário agora que eu estou falando? Esse aqui. Esse santuário vivo. Pastor, mas Deus, que é o Criador do homem, Ele mora no homem? Mora. Não sabeis vós que sois santuário do Deus vivente? Que Ele habita? E que nós não somos de nós mesmos. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 6 da primeira epístola. Capítulo 6 da primeira epístola. Achou aí? Primeira epístola de Paulo, capítulo 6, versículo número 19. Acaso, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Voltando uma página para trás, no capítulo 3, versículo número 16. Capítulo 3, versículo 16, da primeira de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meus queridos irmãos, não vou tomar muito tempo hoje à noite, por causa do tempo. Mas nós profanamos o santuário vivo que somos nós, quando não temos zelo por ele. Há uma diferença de idolatria pessoal, de você idolatrar a você mesmo, de você... Não é isso que eu estou dizendo. Jesus disse que o meu amor a Deus só seria, de fato, o amor verdadeiro se eu amá-lo acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com todo o meu ser. Mas ele disse também que eu demonstraria que eu amo a Deus amando a mim mesmo. Quero que você entenda hoje à noite, Deus, ao salvar você, a graça redentora de Deus, entrando no seu coração, Jesus Cristo tornou-se salvador de você, você tornou-se agora propriedade dele, comprado por ele, pelo preço de redenção. Você não é mais de si mesmo, você tem um dono, e você agora passa a ser a habitação de Deus. Por isso, nós profanamos o templo que somos nós, irmãos, quando nós não zelamos. Em primeiro lugar, irmãos, zelamos pela pureza. Deus te chama para você santificar o seu corpo, porque ele é propriedade de Deus. Por isso eu quero nessa noite dizer a todos aqui, veja, jovens, pais, ensine seus filhos como se vestem, porque não podemos desonrar esse santuário. Ensine seus filhos, seja meninos ou meninas, como é que cobrem este corpo que é propriedade de Deus, como é que veste. Evitar, irmãos, que o meu corpo seja motivo de escárnio, seja motivo de cobiça, de concupiscência, seja motivo de malícia daquelas pessoas que olham para mim e as pessoas sabem que eu sou crente, que eu vou naquela igreja, eu sou da igreja do Nazareno. Mas, irmãos, nós às vezes as pessoas dizem, mas como a pessoa diz que é crente, se veste dessa forma, anda dessa forma, e como diz que é crente, fala... A boca, diz que a boca nossa só expressa aquilo que está dentro do coração. Como é que eu apresento que eu sou cheio de Deus na minha escola, na minha ambiente de trabalho, quando a minha boca profere palavrões, maldições, eu amaldiçoo pessoas? Está entendendo? Eu estou desonrando o meu corpo, que é santuário de Deus. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. Pessoas dizem, eu não bebo na frente dos outros, pastor. Qual a diferença? Não, para não escandalizar eu não bebo, mas quando eu estou sozinho eu encho a cara. Tem gente, eu já vi pessoas, irmãos, que queimou fumaça, saiu fumaça, porque
chegou perto, eu cheguei, as pessoas não viram e não viu que eu estava chegando, e com o cigarro aceso, enfiou o cigarro dentro do bolso, ficou segurando assim, e eu falei, aí eu fico quieto mesmo, de agora eu vou ver, até a fumacinha começar a sair. Cenas desagradáveis, você está entendendo? Aqui diz o quê? Que você não tem direito de destruir o templo, porque ele não é teu. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Irmãos, o alcoolismo, a droga, todo tipo de coisa que prejudica a saúde eu diria assim, é um suicídio a longo prazo. Eu estou me matando devagarzinho. Todo dia eu me mato um pouquinho. Todo dia eu tiro um pouco eu encurto mais a minha vida fazendo esse tipo de coisa. Eu estou destruindo algo que eu não construí. Deus me fez, eu não tenho direito. E agora Jesus me comprou para ser habitação dele. Eu sou morada de Deus. E por isso eu não posso atentar-me contra o meu corpo, que é santuário de Deus. Quando nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, comprados, irmãos, Deus nos chama para a santificação. Para viver uma vida onde eu honro a Deus, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de vestir, com a minha maneira de me comportar, seja dentro ou fora da igreja. Está entendendo? Tem pessoas que podem até se vestir bem na igreja, mas veste pessimamente fora da igreja, está entendendo? Eu quero dizer para vocês, Deus não olha para mim dentro da igreja, Ele olha para mim 24 horas. Amém? Fiquemos em pé. Te convido hoje à noite a ser, nessa noite, mais zeloso pelo templo, como casa de adoração. Te convido nessa noite a ser mais zeloso por esse templo que é você mesmo. Você é templo. Você é casa de Deus. Ele mora dentro de você. Seja mais zeloso pelo seu corpo. Cuide mais dele. Cuide mais dele. Todo dia olhe para você e diz, obrigado, Senhor, porque me fizeste assim. Pai Celestial. Hoje à noite queremos sair desse santuário, desejando voltar novamente. Queremos sair desse santuário, ó Deus, desejando ser mais zeloso por Ele. Desejando, ó Deus, cuidar melhor desse santuário. Desejando, ó Deus, orar mais por esta casa de oração, pelas pessoas que aqui chegam. Eu quero ser, ó Deus, alguém que, se depender de mim, essa igreja vai ser muito abençoada. Eu quero, ó Deus, ser zeloso pelo lugar onde eu adoro. Eu quero orar pelas pessoas que ali congregam comigo. Eu quero ser bênção na vida de cada um. E Pai Celestial, nessa noite eu quero ser mais cuidadoso com o meu corpo. Quero ser, Senhor, mais cuidadoso com a minha vida física, com a minha vida espiritual. Eu quero ser santuário do Deus vivo. Obrigado, meu Pai, nessa noite, pela bênção de estar aqui, junto com esses queridos irmãos, para adorar o Senhor. Obrigado. Ao sair daqui, queremos sair com o desejo de voltar novamente. Leva-nos para uma semana vitoriosa. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação e a presença contínua do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe cada um dos amados.